para todo mundo mutar os microfones nesse momento. E aí é o seguinte, muito bom ver todo mundo de novo. Eu espero que todo mundo participe das aulas. Quem não puder participar, por favor, coloquem lá no grupo de vocês, que depois vai estar disponível lá no AVA. Quem tiver dúvida, também tem o fórum de dúvidas lá também. E aí nós vamos dar continuidade, então, nas aulas de home care primeiro e depois de primeiros socorros, né? Antes da gente iniciar essa aula agora de home care, eu queria falar com vocês sobre o trabalho que eu passei antes de começar a quarentena, que é o programa do Melhor em Casa, né? Que vocês fizeram um manuscrito para mim. Então, gente, eu queria ver com vocês, então eu queria a opinião de vocês, uma forma de eu pegar esses trabalhos. Porque para mandar foto, para eu corrigir, não vai ficar muito legal. Então, eu queria a ajuda de vocês para a gente entrar num consenso para eu conseguir ter acesso a esses trabalhos. Aí, assim, quem mora perto de outro aluno, que puder ajudar a pegar o trabalho, quem estiver trabalhando, a Fernanda, por exemplo, ela trabalha no laboratório perto da escola. E aí ela falou que ela tem disponibilidade de pegar os trabalhos e levar na escola para mim. Aí eu queria ver com vocês o que vocês acham melhor, como que a gente pode estar fazendo. Aí agora eu quero que vocês abram os microfones para darem as opiniões. Ô, professora, a gente pode entregar lá na escola mesmo, não? Será que fica difícil para todo mundo? Não, não fica. Só que lá na escola é o seguinte, não pode ter aglomeração. Então, assim, contando que vocês vão, mas assim, vocês entrem em consenso, porque às vezes, por exemplo, para todo mundo ir lá é complicado. Às vezes a pessoa tem criança pequena em casa, e aí é mais difícil, entendeu? Então, assim. Eu quero te digitar e te enviar. Melhor solução, não? Mas para me enviar é ruim, porque para eu avaliar é muito ruim. Através de enviar e-mail? Porque como é manuscrito, então fica muito ruim, mesmo se você digitalizar, entendeu? Eu preciso um tempo na portaria da escola. Não, Caterina, eu tô falando assim, se a gente digitar o trabalho e te enviar, entendeu? Tipo, refazer. Mas aí vocês vão ter outro trabalho, né? Tipo assim, eu não incomodo. Não, quem quiser fazer isso, eu também pode ser. Mas eu achei que seria uma opção vocês entregarem já que tá pronto, entendeu, Ana? Uhum. Mas se você quiser fazer assim, também pode fazer, não tem problema não. Só que agora, por exemplo, tá voltando das férias, então vocês vão ter outras matérias, vai ter outros trabalhos, entendeu? Ainda mais que daqui a pouco vai estar finalizando o módulo, né, gente? Então aí você arrumar mais trabalho. Pede pra Fernanda mandar no grupo e cada um dá uma opinião, Então, pede pra Fernanda mandar lá no grupo, cada um, e aí faz tipo uma votação. O que o pessoal acha melhor, se tem alguém que pode recolher e levar lá. Uhum. Pode ser. E eu, tipo assim, eu penso que se for entregar na escola, cada um vai lá e entrega. É perigoso até sumir trabalho, porque às vezes entrega ou pra Meire, aí depois a Meire já não tá lá nesse dia, aí entrega pra outra pessoa. Eu acho que entregar na escola não deve funcionar, não. Então, aí, por isso que talvez seria melhor, seria mais interessante, talvez, combinar com a Fernanda e entregar para ela, porque como ela trabalha perto da escola, então quem vai na escola pode ir no trabalho dela, no caso, né? Que você trabalha onde, Fernanda? É lá naquela avenida principal? Isso, do lado da Droga Amaro. Pois é, não acho que é não. Mas aí vocês combinam. Eu vou mandar lá no grupo, aí a gente faz tipo uma lista lá e vê qual fica melhor. Beleza. Então, tranquilo. Então, combinado assim, né, gente? Vocês entram em consenso aí. Aí é o seguinte, semana que vem também, ô Karina, boa tarde para você. Entregar o trabalho do programa Melhor em Casa. Gente, agora pode mutar, por favor, os microfones. Só para não atrapalhar. Aí, por favor. Obrigada. O trabalho Melhor em Casa que vocês já fizeram, então, para eu receber esse trabalho, para eu poder fazer a correção, porque eu tenho que distribuir os pontos. Outra coisa que eu tenho que falar com vocês é que eu tive que dar uma mexida também na distribuição de pontos. Eu ainda não finalizei tudo,
porque eu precisei, eu não tive muito tempo, né, gente? Vocês ficaram sabendo que eu tive uns problemas de saúde. Então, assim, eu tô mexendo aos poucos, porque eu tenho mais turmas, outros trabalhos também, inclusive. E aí, assim, o que já está definido pelo calendário, que eu acho que vocês já devem ter visualizado o calendário novo, que está lá disponível, que está lá, calendário Covid-19, lá no AVA, é que a prova final de vocês é no dia 30/7 e o retorno das aulas hoje. Então, sem contar a semana que vem, tirando a quinta-feira que vem, nós teremos todas as aulas até o dia 30/7. Então, o que já ficou definido? Caderno, eu vou olhar do mesmo jeito. Então, porque vocês têm alguns trabalhos, alguns vistos, né, em cadernos, e eu também vou passar mais exercícios para vocês fazerem no caderno também. Não vai ter visto, mas eu vou estar anotando aqui na aula quem que está fazendo. E quem não tiver na aula online, aí a gente vai conversando depois para ver se vocês me mostram o caderno, tá? A gente vai ver como que a gente faz isso melhor. Mas, então, o que está definido é que a prova de vocês, das 2 matérias, vai ser dia 30/7. Então, como sempre, uma semana antes, eu dou revisão para vocês da prova e eu avalio os cadernos. Como que vai ser a avaliação dos cadernos? Eu vou fazer como eu fiz com a outra turma que eu tinha, que eu finalizei módulo. Vocês, na aula online, vocês vão me mostrando os cadernos ao vivo, assim, entenderam? E aí eu vou anotando na hora quem que me mostrou, quantos vistos e tal, tá? Aí, então, eu vou definir, então, de novo, o calendário, a distribuição de pontos, e depois eu vou passar para vocês, ou eu passo para Fernando, ou eu passo por e-mail, tá, o que vocês acharem melhor, ou na outra aula. E é isso. Aí das 2 matérias eu vou mandar depois, tá? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Vocês podem escrever no chat ou podem falar. Entendendo, com relação aos exercícios que você falou, aí a gente tem que ir fazendo e vai mostrando o caderno para você pelas aulas de vídeo, é isso? Isso. Hoje, por exemplo, entendi. vocês vão ter um exercício assim, tá? Aí vai estar lá no AVA. Tá no AVA, mas vocês vão fazer agora também. Aí tudo que eu passar para vocês, gente, eu vou postar no AVA também. Porque vocês têm que ter esse conteúdo. Tá, mas aí no caso a gente vai fazer o exercício e te mostrar na próxima aula ou durante essa aula mesmo? Durante a aula, se possível. Tá, entendi. Tá? Porque são exercícios, alguns exercícios são mais curtos, né, gente? Então não dá tempo. Tá? Então, eu vou começar, então. Eu vou mostrar para vocês aqui, então. Vou começar a aula de agora com vocês. Só um minutinho. Vocês estão vendo essa tela? As 5 fases do luto? Beleza. Então, peraí, deixa eu voltar lá. Então, gente, é o seguinte, deixa eu tentar só ver se eu consigo fazer um esquema aqui. Aí, ó. Ô, Caterine. Oi. Só para para as pessoas, né? Eu não sei se todo mundo, as pessoas que não conseguirem ver sua aula e, por exemplo, não conseguir fazer a atividade, aí você pode fazer depois? Aí vai ter um prazo. Eu vou dar um prazo para vocês, tipo, até a próxima aula, entenderam? Porque também eu não posso não tem como eu exigir que todos estejam presentes na aula, porque como tá, apesar de ser no horário de aula normal, tem gente que está trabalhando em horário diferente, então a gente não pode exigir isso. Tá tranquilo. Tá? Então, gente, vamos começar então.
A aula de hoje, nós vamos falar sobre os 5 estágios do luto. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas eu coloquei aqui essa figura que eu achei ela muito interessante, com os tipos de carinha, para vocês memorizarem e ficar uma coisa mais fácil de entendimento. Então, as 5 fases do luto. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que seria esses cinco estágios, essas 5 fases do luto. Então, os 5 estágios do luto, ele é conhecido principalmente pela relação com a morte de pessoas próximas e também pode ser sentido durante por causa de alguma perda ou então por algum problema que a pessoa esteja passando, algum estágio que ela esteja atravessando que seja de difícil aceitação. Então, ele é um processo doloroso e angustiante e é o resultado de uma perda significativa na vida de uma pessoa. Então, ao contrário do que muitos pensam, o luto, ele não está relacionado só com a perda de alguém, mas também de alguma coisa que é muito importante para você, um emprego, uma viagem, um objeto, alguma coisa assim. E aí, uma escritora muito famosa, uma psiquiatra muito famosa, que virou escritora também, ela se chama Elizabeth Kubler-Ross, ela escreveu um livro em 1969 falando sobre a morte e o morrer. E aí ela apresentou uma teoria que ela criou, que essa teoria é uma das principais que hoje todos nós utilizamos, que são as 5 fases do luto. Que, apesar de vários estudos que ela fez, ela descobriu que o luto ele tem essas 5 fases, que são justamente essas fases que eu descrevi, que eu coloquei aqui para vocês, olha, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Lembrando também que não necessariamente uma pessoa que esteja passando por um luto, ela esteja... Ela vai passar por todos os 5 estágios, não. Tem gente que vai passar só por um estágio, tem gente que vai passar pelos 5, tem gente que vai passar por 2, por 3, e não necessariamente vai seguir essa ordem também, não. De negação, depois raiva, depois barganha, depois depressão e, por último, a aceitação, tá? Nem sempre a pessoa que está passando por um tipo de luto, ela vai sofrer os 5 estágios, então, de forma contínua. Então, o que seria isso? Gente, nesse tempo que a gente está vivendo agora, só um minutinho. Jô, nesse tempo que a gente está vivendo agora de pandemia, é muito comum a gente ver as pessoas enlutadas, né? As pessoas com algum tipo de luto. Então, ou seja, por uma pessoa que ela perdeu por causa dessa pandemia, ou seja, por um emprego que por muitos anos ela trabalhava lá, ou seja, por algum bem que ela perdeu, que ela teve que vender, teve que desfazer por não ter mais condições. Então, isso é muito comum nesses dias de agora, principalmente porque depois que essa pandemia passar, muita coisa não vai voltar a ser como era, né, gente? Então, para muitas pessoas, esse momento agora está sendo um pouquinho mais difícil. Então, a Kubler-Ross, ela apresenta essa teoria, que foi uma das teorias mais marcantes, né, em referência à tanatologia, né, que é o estudo da morte, né, sobre a morte do ser humano, que a gente faz estudos e tal, com a pessoa já tanto viva quanto morta. E aí, as 5 fases do luto que ela explica que primeiro vai ser a negação, né? Assim, é a ordem que ela colocou, lembrando que é a ordem que está aqui, mas que não quer dizer que a pessoa vá ter os 5 estágios, não. Então, a negação, né? Que na primeira etapa, a pessoa ela não admite a perda, então ela vai negar que está essa aceitação, ela não vai aceitar que está perdendo aquele ente querido, ou aquele emprego, ou aquele objeto que ela tanto amava, ou até um bicho de estimação, qualquer coisa. Então, quanto maior a perda, maior vai ser a resistência. E é comum que a pessoa não queira falar sobre isso. Então, que a pessoa vai ficar mais introvertida, que a pessoa vai ficar mais entristecida ainda quando ela estiver na fase da negação. Quando essa pessoa passa pela fase da raiva,
ela fica revoltada. Então, tem um sentimento de injustiça. Por que que isso aconteceu com fulano? Fulano sempre foi tão bom. E aí, por que que naquela hora ele estava passando e um tiro, uma bala perdida pegou ele? Ele não merecia isso. Né? Então a pessoa geralmente ela culpa todo mundo pelo seu sofrimento. Ah, porque se você não tivesse ligado para ele lá te ajudar, ele não teria morrido. Então assim, aí às vezes a pessoa começa a ficar um pouco agressiva com todo mundo, principalmente com quem ela acha que foi a culpa, apesar que várias coisas, né, gente? Tragédia, por exemplo, não é culpa de ninguém. Mas quando a pessoa está na fase da raiva, ela quer culpar alguém, ela quer achar um culpado, mesmo que seja ela mesma. Então, essa pessoa, além dela poder ficar agressiva, ela também pode transformar essa raiva em excesso de comida, né? E também de algum sentimento negativo, mágoa, rancor por alguém. Então, essa pessoa pode ser que ela passe a comer mais. Então, quanto mais raiva ela ficar, mais ela vai comer, né? Que é um sintoma que também vai causar ansiedade, né? Então, a pessoa vai ficar mais angustiada e tudo. Na fase da barganha, né? Que é a negociação, a pessoa ela começa a negociar para que as coisas se resolvam. Então, e volte a ser como era antes. Então, ela pode acontecer dentro da pessoa mesmo, ou ser direcionada para alguma religiosidade. Por exemplo, eu prometo que vou parar de fumar, de beber, de tratar mal meus empregados, para que tudo fique bem. Assim, tudo isso aconteceu porque foi um plano divino, sabe? Então, era para acontecer assim. Apesar de que muitas coisas, se a gente for ver, mesmo a gente não viver na fase do luto, tem pessoas que vivem a época da barganha a vida toda. Então, em qualquer momento, ela vive a fase da barganha. Principalmente as pessoas que são que tem muita fé, principalmente, a gente pode, às vezes, tentar dissociar isso. Claro que tem coisas que nós devemos evitar, né, gente? Igual, por exemplo, quem conhece Bíblia mesmo, não tô falando sobre religião, não tô discutindo religião nem nada, mas quem conhece de Bíblia mesmo fala que Deus fala que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, tipo assim, claro que se a pessoa morreu, era para ser assim, tudo bem, mas ela poderia ter evitado. Então, assim, aí tem gente que vive a barganha o tempo todo, tipo, é Deus que quis que ela morresse assim. Não, às vezes a pessoa procurou aquilo, gente. Não é que Deus quis que ela morresse assim. Deus permitiu, né? Aí a gente entra também num outro tipo de discussão que a gente não vai entrar nisso agora. A depressão. Nesse momento de depressão, o sentimento é de tristeza. Aí a pessoa se culpa, aí tem uma falta de esperança, ela acha que tudo desabou, que o mundo acabou, e aí a pessoa às vezes não quer sair do sofá, não quer sair da cama, aí pode ser que a pessoa também tenha uma crise de ansiedade junto, então ela vai ter a necessidade de se isolar, de ter o excesso de comida novamente pela ansiedade. Então ela acha que tudo acabou, que não tem mais recurso para a vida dela. Ah, porque eu perdi o meu emprego, então agora não tem mais chance nenhuma de ter outro emprego melhor, de ter outro emprego que agora está nessa pandemia, não vai ter mais jeito de eu me restabelecer na área de trabalho, porque agora como que vai ser? Eu não consigo pagar minhas contas, eu vou ser despejado do meu aluguel, eu não consigo pagar aluguel, não consigo pagar a conta de luz, conta de água, não consigo comer. Então a pessoa ela começa a ficar mais introvertida ainda, a pessoa começa a se isolar, não quer ver ninguém, não quer falar nada, porque ela acha que aquilo ali aconteceu, então a vida dela acabou. E a última fase, que é a fase da aceitação, que seria nessa fase, quando a pessoa ela começa a aceitar que as coisas aconteceram, que não tem mais volta, né? Então ela consegue enxergar esses acontecimentos com mais clareza, né? E se prontifica a enfrentar a situação da melhor forma possível. Então, existem algumas dores, alguns sofrimentos que são mais ou menos intensos, né? Vai depender de como a pessoa aceita e também de qual é o grau de importância daquela perda, né? Se é um parente, por exemplo, que é mais próximo, então você vai sentir mais dor. Se é um parente que é mais distante, você vai sentir a perda, mas você não vai sofrer tanto, porque você não tinha aquele convívio diário e tudo.
E aí, da mesma forma, cada pessoa sente de forma diferente a parte da aceitação. Então, você pode ficar de uma forma mais particular, mais fechado, ou então você pode querer estar sempre com alguém, não quer mais ficar sozinho, porque você acha que você ficando sozinho, você pode ficar triste, você pode ficar deprimido, alguma coisa pode acontecer. E aí é preciso a gente aceitar e respeitar a reação de cada um. A gente não tem que impor para o nosso paciente, para o nosso amigo, para o nosso parente, que ele tem que aceitar aquela situação e pronto, que ele tem que viver a vida dele, que é bola para frente. Não, a gente tem que tentar melhorar a pessoa, tentar restabelecer essa pessoa. Mas é claro que a gente não pode forçar nenhuma situação. Por quê? Isso é uma coisa, gente, psicológica. Então tá muito acima do que uma simples fala sua ou uma simples intenção de forçar uma situação. Então, o luto ele não é uma doença e nem algo que deva ser minimizado ou então deixado para trás. Ele é necessário, tem que ter um tempo, tem que ter uma compreensão, e em alguns casos acompanhamento profissional, psicológico, psiquiátrico. E aí nós também, como da área da enfermagem, nós também temos esse papel. Por quê, gente? A enfermagem faz um pouco de tudo, né? Então, a enfermagem, ela entra na parte do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta. Então, a gente conversa com o paciente, com o nosso ente querido, né, com o nosso familiar, e a gente tenta fazer com que essa pessoa saia daquela situação. Então, o que a gente tem que fazer? Acompanhar, né? Se a pessoa toma um medicamento, por exemplo, a minha mãe teve uma perda do seu pai. Meu avô faleceu, ela ficou muito triste, entrou em depressão. E aí você tá vendo que a gente tem um conhecimento de ver quando a pessoa está normal e quando ela tá diferente. Não tem? Além da profissão, a gente também tem um conhecimento, assim, humano mesmo. Você vê quando a pessoa, ela tá normal, quando ela tá mais introvertida, quando ela tá mais retraída, né? Então, qual que é o nosso papel como sendo profissionais da saúde? A gente vê, gente, essa pessoa tá ficando muito triste, tá ficando muito sozinha, vamos procurar uma ajuda, vamos conversar. Ela não quer se abrir com você? Vamos marcar um psicólogo, um psiquiatra, vamos ver. Tem que tomar um remédio de antidepressivo? Então, nós vamos ajudar essa pessoa a se controlar, né, para tomar essas medicações. Tá comendo demais, tá engordando, tem problema de diabetes, tem problema de hipertensão, então vamos tentar ajudar para que essa pessoa não coma muito, para que essa pessoa faça algum tipo de exercício físico, né? Então a gente tem que orientar, né? Nós como profissionais da saúde, o que nós fazemos com os nossos pacientes é orientar. A gente não pode pegar e forçar. Ele tá lá comendo uma barra de chocolate, você tá vendo que ele tá desse tamanho, gigantesco de gordo, e é hipertenso, diabético. Você vai lá, vai tomar o chocolate da mão dele? Não, você tem que explicar para ele, mostrar para ele o porquê que aquilo vai fazer mal para ele. Então, a nossa missão, quanto profissionais da saúde, é tentar mostrar para essas pessoas que tem saída, todo problema tem saída, e que o luto ele é importante, que a pessoa ela tem que viver esse momento de luto para ela perceber que aquela perda foi sentida, mas que ela é superada. Claro, gente, que pessoas não são substituídas, né? Você perde um filho, você pode ter outros 10 que você não vai substituir aquele que foi morto, que foi perdido, mas a gente consegue passar por cima das dores que a gente sente ao longo da vida. E aí, eu coloquei aqui para vocês também essa imagem aqui sobre as 5 fases do luto. Então, tem algumas perguntas que são, assim, bem interessantes, assim, umas afirmativas. Por exemplo, na negação, geralmente a pessoa fala, não comigo, é besteira, eu estou bem, tá tudo bom, tá tudo tranquilo. Então, comigo não acontece nada. Então, a pessoa, quando ela tá na negação, ela fala, não, comigo essas coisas não acontecem, não. Eu posso sair sem máscara aí, comigo não pega Covid, eu não pego Covid, não. Isso pode acontecer lá na televisão, isso é politicagem. Comigo não acontece, não.
Com o meu parente, com o meu irmão, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, não acontece, não. Aí, quando acontece, vem aquela raiva, né? Nossa, por que aconteceu comigo? Por que eu? Isso não é justo, né? Por que foi comigo? Você que foi o culpado por isso tudo acontecer. Se você tivesse saído de máscara, você não tinha pegado a Covid-19. Por que que justo eu, tanta gente saiu sem máscara? Por que que eu que peguei? Que raiva! Por que que eu que peguei essa Covid? E aí, quando a pessoa está na parte da depressão, aí ela se odeia. Então ela nunca mais ela acha que ela nunca mais vai ser como antigamente, que nada vai ser como era antes e que o mundo perdeu a cor, perdeu o sentido. Tá? Então, a pessoa ela quer se isolar, ela não quer saber de fazer nada divertido, ela não quer saber de entrosar com ninguém, de sair para esparecer, para fazer coisas diferentes. Não, ela só quer pensar naquele problema e ela quer só se afundar naquilo que está fazendo ela sofrer. Então, ela quer só ficar no sofrimento, porque ela acha que depois que aconteceu, não tem mais volta. Não, nada vai ser como era antes, ela não vai ser feliz de novo, ela não vai poder sorrir de novo, ela só tem que ficar triste pro resto da vida, porque ela perdeu aquele parente, porque, às vezes, porque estava junto, e ela sempre cuidou, e aí ele morreu, sabe, por vários motivos. E aí, na barganha, que tem aqueles pensamentos, nossa, eu faço qualquer coisa, eu vou fazer certo e eu vou ganhar, porque se eu acreditar que as coisas vão dar certo, tudo vai dar certo. Ah, porque eu vou parar de comer chocolate para eu não engordar mais, mas aí come o mundo inteiro, até a lua come. Ah, porque se eu parar de tomar refrigerante, eu não vou ser mais hipertensa, eu não vou ser mais diabético, mas aí come o resto tudo que não poderia comer também. E aí a fase da aceitação, que é que tudo vai dar certo, que tinha que ser dessa forma mesmo, que a pessoa tinha que partir, que a pessoa já estava, né, sofrendo, então que é isso que tinha que acontecer mesmo, tá? E aí, como eu falei para vocês, nem sempre o que eu vou sentir, né, numa fase de luto, nem sempre o meu colega vai sentir a mesma coisa. Eu posso passar pelas 5 fases, ou eu posso passar só por uma, ou por 2. Tem gente que fica na depressão, por exemplo, e que não sai dela. Não há medicamento que faça curar, não há nada. Por quê? Além da medicação, a gente também tem que entrar com o psicológico, né? A pessoa tem que trabalhar o psicológico e tudo. E tem gente que não aceita essas coisas, né? Tem gente que não tem uma boa aceitação, não tem uma boa estrutura, né, psicológica, familiar, que às vezes tem algum tipo de perda e aí não consegue superar. Por quê? Por causa das raízes já hereditárias, da forma que a pessoa foi criada. A pessoa foi criada para aceitar tudo que vem e pronto, para não correr atrás de nada. O que a gente mais vê hoje, gente, principalmente agora na época da pandemia, olha quantas pessoas estão precisando desse auxílio emergencial. Eu não digo assim que são pessoas que não são trabalhadores e nem nada. Mas olha a quantidade de brasileiros que não têm estudo, que dependem que agora estão dependendo desse auxílio emergencial. Por quê? Porque são pessoas que às vezes tiveram condições de estudar, mas não quiseram, porque foram acomodadas a vida toda. Por quê? Foram criadas assim. Eu mesmo tenho parentes na minha família que são assim. Tenho primas que são assim. Tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos, né? Ninguém é rico e tudo, mas tiveram a oportunidade de estudar e nunca quiseram estudar. Porque acha e quer se sentir coitado, né? O que a gente vê com várias pessoas acontecendo é isso. Quer ser um coitado, quer depender das pessoas, quer depender de ajuda e não quer correr atrás, porque acha que estudar é chato, acha que não é necessário, né? Porque estudar, eu posso trabalhar para mim mesmo, ganhar meu próprio dinheiro, eu posso ser um vendedor ambulante e conseguir dinheiro, eu posso montar uma loja para fazer qualquer coisa e eu posso ser o meu patrão, eu não preciso depender de ninguém. Então, esse tipo de coisa impacta muito. Aí isso também conta nesse tipo de relação.
quando a gente lida com um tipo de pessoa que que está enlutado, tá? Que está nesse tipo de, tá em alguma dessas fases. Tem pessoas que, por exemplo, a gente trabalhando na área da saúde, mesmo lá no hospital, pacientes oncológicos, por exemplo, recebeu um diagnóstico que está com câncer terminal. Aí o que é muito comum a gente ver? A pessoa na fase da negação. Ou já pula direto para a raiva. Não, porque eu sempre fui tão certinha com a minha alimentação, eu nunca fumei, nunca bebi, eu sempre fiz atividade física. Por que eu tenho câncer? Nossa, a minha vizinha fuma o dia inteiro, ela não tem nada. Então a pessoa fica com raiva. E tem gente que fica, nossa, por que foi eu? Por que isso aconteceu comigo? Eu não posso aceitar isso, eu não tô acreditando. Não, eu quero fazer outro exame. Eu quero fazer outro exame, porque esse exame tá errado. Não tem condição. E aí tem gente que fica, não, peraí, eu tô com câncer terminal? Não. Vamos lá, vamos fazer o exame. E aí eu tenho certeza que se eu fizer esse exame, eu fazer o jejum bonitinho, eu não comer nenhuma bobeira na semana que eu fizer o exame, vai dar tudo normal, vai dar tudo certo. Aí eu vou parar, aí eu prometo que eu vou parar de fumar, vou parar de beber, não vou fazer nada de errado, vou dormir cedo, e aí eu vou ter a quantidade de sono de noite dormida normal que deve ter para ter uma vida saudável, eu vou fazer academia. E aí vai ficar tudo certo. Ou então a pessoa já fica, nossa, não acredito que aconteceu comigo. Nossa, meu mundo acabou, agora acabou. Agora não tem mais jeito. Agora eu vou ter que fazer quimioterapia, vou ter que fazer fisioterapia, não vou fazer mais quimioterapia, radioterapia, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar quieta. Sabe por quê? Eu vou morrer mesmo. Então eu não quero saber de mais nada, não quero ver ninguém. Porque se eu fizer quimioterapia, se eu fizer radioterapia, meu cabelo vai cair, eu vou ficar magra. Eu vou ficar horrorosa, todo mundo vai ter dó de mim, eu vou ficar só vomitando, vou ficar só passando mal, e todo mundo vai ficar com dó, todo mundo vai ficar rindo de mim, vai ficar falando, nossa, coitada, que ela tá tão feia, nossa, ela vai morrer. Pra quê se eu já vou morrer mesmo? Então eu quero morrer sim, eu quero ficar quieta na minha casa, eu não quero ver mais ninguém. E tem gente que quando recebe um diagnóstico desse, não, então tá. Eu estou com câncer terminal? Então tá, doutor, o que nós temos que fazer? Qual que é o tratamento que eu tenho? O que eu posso fazer? Uma quimioterapia, a radioterapia? Eu tenho chance de sobreviver? Se eu fizer tudo direitinho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me restringir de alguma coisa? Eu tenho que parar de fumar? Eu tenho que parar de beber? Eu tenho que vir quantas vezes na semana no hospital? Eu vou conseguir melhorar? Então, assim, por quê, gente? Porque cada um recebe a notícia de uma forma, de acordo com a preparação psicológica da pessoa, a estrutura familiar e a estrutura que a pessoa está no momento também. Porque às vezes a pessoa, ela é psicologicamente tranquila, sempre. Mas em algum momento, ela... Aí, por exemplo, no momento que ela está passando por esse tipo de problema, ela já está mais fragilizada. Então, às vezes aquela pessoa que sempre era forte, quando ela recebe uma notícia dessa, nesse momento, ela vai simplesmente cair na depressão de uma vez. Então, a gente tem que avaliar cada caso. A gente não pode falar assim, se fosse comigo, eu não ia fazer assim, não. A gente não pode julgar os outros pelas atitudes, porque cada um vai ter uma atitude em determinado período da vida. Se você está grávida, você fica mais sensível a notícias, até a formas que as pessoas... Quem que está querendo entrar, mas não está conseguindo? Todo mundo que está entrando, tá pedindo aqui, eu tô deixando. Uai, fala com ela de novo pra tentar. Que eu tô tentando, que eu tô dando ok aqui pra todo mundo. Então, tem pessoas que às vezes ela sempre foi forte, mas no momento que ela recebe a notícia, ela não está numa fase boa da vida. Então, como eu estava falando, uma gestante, por exemplo, às vezes ela está mais sensível, às vezes ela está mais raivosa. Então, tem mulher, quando está grávida, por exemplo, ela chora o tempo todo, por qualquer coisa. Se você falar assim, nossa, hoje você está muito bonita. Ai, obrigada.
Eu fiquei tão emocionada. Ou então fala assim, nossa, hoje você tá muito chata. Chata sua mãe! Entenderam? Então, assim, às vezes fica com raiva do marido. Então, essas coisas são normais. Às vezes, uma pessoa perdeu um parente muito próximo. Há pouco, perdeu um parente próximo. E aí ela tá muito fragilizada. Às vezes, aquela pessoa era a pessoa que mais fazia com que ela se sentisse melhor, que dava sempre um suporte para ela. Quando ela tinha alguma dúvida, ela recorria a essa pessoa. Por exemplo, uma mãe e uma filha que são muito apegadas, quando a mãe morre, ai, eu tô na dúvida eu não sei se eu vou viajar a trabalho, se eu aceito esse trabalho que é em outra cidade, se eu não aceito, se minha mãe tivesse aqui, ela ia me dar uma, uma direção, sabe? Ela ia me ajudar. E aí quando a pessoa perde essa estrutura, né, essa coluna que ela tinha na vida dela, ela fica totalmente desestruturada, totalmente perdida. Então, ela está susceptível a ter qualquer tipo de reação dessa fase do luto, tá? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir os microfones ou pode falar no chat. Não. E aí, gente? Ana Cláudia conseguiu? Marcela, se tiver sem áudio, você pode escrever. Ué, mas eu não consigo. Eu não consigo colocar ela aqui de novo. Ela tem que tentar entrar e eu só permito. Eu não sei como fazer para colocar a Ana Cláudia de novo. Depois eu posso até olhar de novo. Mas aí eu vou ter que ver com o pessoal da escola, mas aí não dá para fazer agora, viu, Nilce? Você avisa ela, por favor. Ah, ela conseguiu? Deixa eu ver aqui. Não, a Ana Cláudia não conseguiu entrar de novo. Ô, gente, então, como ninguém tem dúvida, eu vou dar para vocês um exercício agora, que eu quero que vocês façam agora, tá? O exercício é o seguinte. Espera aí. Só um minutinho. Vocês estão vendo essa tela? Vocês estão vendo essa tela? Sim. Beleza. Então, é o seguinte. Vocês vão montar um estudo de caso. Espera aí. Estou permitindo o povo entrar aqui. Vocês vão montar um estudo de caso e tal, no caderno, no qual englobe um ou mais tipos de um estágio de luto, sendo que é necessário, ao final, que dê uma solução para a pessoa enlutada. Não começa com essa que vocês já esqueceram como é que faz estudo de caso, não, porque comigo vocês já cansaram de fazer estudo de caso, hein? Gente, então vamos relembrar, então, como que é o estudo de caso. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que criar, então, um caso. Vocês vão ter que inventar, então, né, um paciente. E aí, vocês vão ter que colocar as iniciais, né? O estudo de caso, a gente nunca coloca o nome do paciente, a gente sempre vai colocar só as iniciais do paciente. A idade, a raça, lembraram? Que aí coloca a raça, aí coloca qual que é a religião, se tem a história pregressa, a história atual. Lembraram? Aí vocês vão ter que inventar no caso, a doença atual. Aí, a doença atual, gente, vai ser um estágio de luto, tá? Aí vocês vão colocar que a pessoa, ela tá com queixa. Vocês não vão colocar já um diagnóstico, né? Como a gente já sabe. Vocês vão colocar que a pessoa, ela tá com uma queixa, por exemplo, a pessoa perdeu um parente, por exemplo, para Covid-19. E aí, quem que tá com esse microfone ligado aí, gente? Michele, desliga esse microfone, por favor. Pode deixar que eu já te desativei. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Por exemplo, vocês vão atender a pessoa da entrada, né, no hospital, por exemplo, no pronto-socorro, e ela tá com queixa de dor no peito, angústia, a pessoa tá chorando, só fica chorando e tal, não quer saber de nada. Aí, depois vocês vão colher o caso dessa pessoa. Aí, deu a entrada com tal queixa,
na unidade, aí vocês vão olhar os dados vitais, e aí qual que é o problema da pessoa? Eu recebi uma notícia que eu tô com uma doença terminal. Eu recebi a notícia agora que a minha mãe está internada no CTI com Covid-19. Eu perdi um emprego de 15 anos. Eu não sei mais como que eu vou fazer. Entenderam? Então, aí a pessoa pode. Aí vocês vão identificar quais são os estágios de luto que essa pessoa está. E aí, ao final, vocês vão dar uma solução para a pessoa. Então, por exemplo, eu acho que é necessário, assim, é claro que vocês não vão diagnosticar, mas de acordo com o que você está sentindo, eu acho que seria mais indicado você procurar um psicólogo para estar conversando, entenderam? Você está com esse diagnóstico? Então vamos tentar enfrentar, vamos fazer o tratamento. Você já conversou com seu médico? Você precisa de ajuda de algum familiar mais próximo, tá? Então, eu quero que vocês façam isso agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntando. Aí, o que é que vocês preferem fazer? Fazer agora? E a gente ficar aqui junto? Ou a gente encerrar essa aula e vocês me mostrarem e aí vocês me mostrarem no final da outra aula. Que aí a gente pode ter um período para intervalo e a gente volta na outra aula às 4 horas. No final da outra. Todo mundo concorda? Aí só a Débora que não tem a outra aula, né, Débora? Aí fica a seu critério como que você vai querer fazer. Se você quiser me mostrar hoje ou se você quiser me mostrar na outra aula também. Aí eu quero que todo mundo me mostre hoje, tá, gente? Quem puder. A outra aula vai ser de quê? A outra aula de primeiros socorros. Hoje ainda, né? Hoje ainda. Então tá. Aí, gente, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar agora essa aula. E aí, alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza. Tem problema não, viu, Nilceia? Vocês me mostrando até na outra aula. Eu peço, gente, só que vocês olhem com carinho, por favor, também, a questão do trabalho que eu pedi para vocês, porque eu preciso mesmo, para mim é muito melhor que o enunciado da pergunta. Como assim o enunciado da pergunta? Vocês têm que montar um estudo de caso, Marcela. Deixa eu ver aqui. Beleza. Porque o enunciado da pergunta, eu não entendi, Marcela. Vocês vão ter que fazer. Então, essa atividade vocês vão fazer no caderno. Aí vocês vão fazer um estudo de caso com com os estágios de luto. O seu personagem que você vai criar nesse estudo de caso, ele pode ter os 5 estágios do luto, pode ter um só, pode ter 2, aí vai depender de você, tá? O que eu falei do trabalho, Ju, é que eu precisava que vocês me entregassem, desse um jeito de me entregar. E aí vocês vão entrar num consenso aí, no grupo do WhatsApp de vocês, para verem com a Fernanda como que vocês vão fazer para eu pegar esses trabalhos, aquele do que vocês fizeram o manuscrito, do Melhor em Casa, tá? Gente, então eu estou encerrando essa aula de agora, e aí às 4 horas a gente volta, tá bom? E aí, no final da aula de primeiros socorros, vocês vão me mostrando, ou então no início também, tanto faz, tá bom? Aí vocês vão me mostrando e eu vou anotando aqui. Lembrando, gente, Fernanda, por favor, você que é representante, avisa lá no grupo que quem não está participando da aula hoje, quem não teve jeito, tem até a próxima aula para me mostrar, tá bom? Gente, então até daqui a pouco, beleza?